acerca do uso dos anestésicos em lesões traumáticas e considerando os efeitos adversos. Qual sua droga de escolha? Muito boa pergunta. Bupivacaína, ropivacaína, lidocaína 1 ou 2% e por quê? Gente, é o seguinte, lesões traumáticas. Eu estava conversando isso hoje com o meu esposo, que também é acadêmico de medicina, e a gente conversando sobre qual anestésico utilizar. E geralmente as pessoas acham que, era até uma coisa que ele imaginava, acham que a gente acaba usando a lidocaína porque é mais barata. E porque é a única que tem disponível nas unidades de saúde, as unidades públicas de saúde. E aí eu falei com ele, falei, olha, isso não é verdade, assim, a lidocaína ela é o anestésico de escolha para procedimentos, para pequenos procedimentos, ainda que você tenha como recurso a ropi ou a bupivacaína. Acabei de falar isso com ele. E por quê? Justamente por causa das características da lidocaína. Então vamos lá, vamos falar de algumas características que são, por exemplo, latência. O que é latência? Latência é aquele período que vai demorar entre a aplicação do anestésico e o efeito do anestésico. Então esse período é a latência, é o tempo que demora para começar a fazer o efeito. Então, de todos os anestésicos que você citou, Emi, muito bem, ropivacaína, bupivacaína e lidocaína, de todos eles, o que tem o menor período de latência é a lidocaína. Então, isso já é uma grande vantagem da lidocaína. Ela tem um período muito pequeno de latência. Então, gente, com alguns segundos na técnica infiltrativa, quando você faz, por exemplo, um botão anestésico, com alguns segundos, 5 a 10, 15 segundos, você já consegue começar a ter o efeito da lidocaína. É muito rápido. A maioria dos livros traz como 1 a 2 minutos o efeito da lidocaína. Isso para um bloqueio de campo, realmente a gente espera aí mais ou menos esse período aí de 1 a 2 minutos. Enquanto você está infiltrando, já está fazendo ali o efeito. Então, na hora que você termina o bloqueio de campo, geralmente você já conseguiu fazer o efeito na região que você vai tratar. E para bloqueios regionais, um pouco mais distantes, então, por exemplo, vamos supor, você vai fazer um bloqueio digital. Aí eu até falei para vocês em alguma das lives, não lembro qual exatamente, mas a gente falou de bloqueio digital. Então, quando você faz as infiltrações, né, nas regiões correspondentes aos nervos digitais, e você vai tratar, por exemplo, hoje eu fiz uma sutura numa falange distal. Eu fiz primeiro o bloqueio digital, e aí depois é que eu abordei a lesão. Então, nesses casos, gente, o efeito ele é um pouquinho mais demorado. Então, assim, vocês têm que esperar entre 2 e 5 minutos. Às vezes as pessoas falam assim, mas meu bloqueio não ficou bom. Não é que o bloqueio não ficou bom, é que a pessoa às vezes não teve paciência para esperar o efeito do bloqueio. Então, o bloqueio tem que esperar um pouquinho mais de tempo, sim, tá? E aí a lidocaína mais ou menos isso, vai depender de qual que é a técnica que você está utilizando, mas vai variar de segundos até 1 minuto, até 5 minutos, tá? Qual que é a relação? Então, qual que é uma grande vantagem já da lidocaína? Ela vai fazer efeito mais rápido. Beleza, vamos falar de uma outra vantagem da lidocaína. Ela tem um tempo de duração bom. A lidocaína, ela geralmente dura mais ou menos até 2 horas, de 1h30 até 2 horas. Quanto mais tempo você tem de efeito do anestésico, melhor para grandes procedimentos. Mas para procedimentos pequenos, que é o que a maioria de nós faz como generalista, não tem necessidade de você ter um anestésico que dure muitas horas. Né? Você vai fazer uma sutura, você vai fazer uma biópsia, você vai fazer um pequeno procedimento, geralmente você precisa ali de meia hora, 1 hora, no máximo até 1h30. Então, para que você vai utilizar um produto que vai ter uma duração muito maior, sendo que o estímulo doloroso que é maior é durante o procedimento. No pós-operatório, se ele tiver dor, você pode passar um analgésico comum, que ele vai tomar via oral, não precisa de ser uma anestesia, que vai bloquear totalmente ali o estímulo doloroso. Né? Então, durante o procedimento, sim, mas depois não tem essa necessidade. Então, já veio aí uma vantagem nesse sentido, porque tanto a bupi quanto a ropivacaína, elas têm um tempo de duração maior, mas isso nem sempre é uma vantagem. Então, por exemplo, quando você vai fazer um procedimento que é muito demorado, que é muito longo, ok, às vezes você vai optar por um desses outros 2 tipos de anestésico que tem uma duração maior.
Ou também você pode associar um pouco de lidocaína, que vai ter um período de latência menor, então já começou a fazer efeito, com um pouco de ROP ou bupivacaína, que vai prolongar mais o tempo ali da anestesia, tá? Mas durar muito tempo nem sempre é uma grande vantagem. Agora, qual que é uma desvantagem da bup e da ropivacaína também em relação à lidocaína? É que tanto a bup quanto a ropivacaína, elas têm mais chance de ter efeitos de toxicidade sistêmica. Então, quando a gente usa das 3 drogas, a mais segura do ponto de vista sistêmico, porque sempre vai ter um pouco de efeito sistêmico, às vezes não é perceptível, mas a droga, ela é sempre, um pouco dela sempre é levada para a corrente sanguínea, ainda que você não infiltre, e a gente não deve infiltrar ali dentro da corrente sanguínea, a gente quer infiltrar ao redor dos nervos, a gente quer bloquear para anestesia, a gente quer fazer isso, né? Anestesia local, a gente quer bloquear os nervos ali da região. Então, a gente não quer infiltrar essa medicação dentro dos vasos, para esse sentido. Porque existem algumas indicações para você infiltrar o anestésico dentro do vaso, mas não para fazer uma anestesia local. Por isso que a gente sempre aspira, isso é super importante. Você aspirar para ver se não veio sangue. Se veio sangue, você tem que recuar e fazer um outro ponto ali, uma outra região para você fazer a infiltração. Não pode aspirou, veio sangue, vou infiltrar de todo jeito naquela região ali, porque senão você vai infiltrar dentro do vaso, tá? E aí aumenta muito o risco da toxicidade sistêmica. E aí, gente, o que eu queria falar para vocês é que então, quando vocês forem fazer a escolha entre os anestésicos, não é só porque a gente encontra a lidocaína mais disponível, ela está mais disponível justamente por isso, ela realmente é um anestésico local de escolha por esses motivos todos que eu coloquei aqui, tá?